Olá, olá, você que acompanha o RDTV, o programa de TV Web do site RD News. Hoje é dia de falar de cultura, de arte. Hoje nós vamos convidar você que está especialmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a estar conosco para conhecer uma pessoa que revolucionou o mundo das artes, da cultura, até mesmo da literatura, nesses estados, numa época em que era um estado só. Você vai conhecer um pouco mais sobre Aline Figueiredo. Este livro, O Propósito de Aline, vai ser lançado na capital de Mato Grosso, agora dia 14. O nosso convidado de hoje é o jornalista Rodrigo Vargas, que foi o autor desse livro, traz aí um pouco da biografia da Aline. Rodrigo, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, para contar um pouco dessa história, de tudo que você fez para esse trabalho, porque, gente, o Rodrigo me trouxe o livro antes aqui dessa entrevista. Eu só não devorei tudo em 2 dias só, porque eu estou com criança também em casa, a gente fazendo trabalho em home office, mas assim, tá quase, gente, que é um tipo de livro que você começa a ler, você não quer parar mais. Rodrigo, muito obrigada, agradeço muito também esse presente. E vamos começar já a contar, primeiro, para quem não a conhece, quem é a Aline Figueiredo. E, assim, tem tantas histórias tão curiosas que eu quero comentar com você, mas, assim, traz aí para a gente quem é a Aline, por que Aline? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, um abraço para todo mundo que está assistindo, né? Queria dizer que foi um privilégio muito grande, assim, ter tido a oportunidade de escrever a história dessa figura aí tão importante, né? E tão diversa, né? É muito difícil dizer quem é a Aline, porque elas são várias personagens, né? E todas muito importantes, né? Ela é a crítica de arte, e se ela só tivesse sido crítica de arte, ela já teria um lugar na história das artes da cultura de Mato Grosso. Ela é uma intelectual da cultura, ela é uma escritora com livros importantíssimos aí que ajudam a contar a história das artes e da cultura. Então, se pegar só o lado escritora, você já tem assim, um universo para tratar. Ela é uma artista, ela é uma artista plástica, ela abdicou desse papel de artista plástica talentosa, iniciante, para se dedicar a outra dessas facetas, que é ser animadora, que é estar ali nos bastidores, organizando a cena cultural, né? E ela ainda é professora de História da Arte. Ela fez centenas de cursos de História da Arte e, com isso, ela ajudou a formar o público para a cena artística que ela estava ajudando a construir. Então, a Aline é tudo isso. E assim, o livro, esse projeto, é uma forma de não tentar esgotar toda essa diversidade, né, num livro só, num documentário, mas de ser uma porta de entrada para esse universo, vamos dizer assim, o universo aliniano. Então, várias pessoas algumas pessoas que já leram o livro, especialmente na minha família, elas trouxeram exatamente esse resultado que eu estava buscando. Nossa, eu não sabia que ela tinha feito tanta coisa, nossa, eu não sabia que tinha tanta história na vida dela, enfim. Então, eu estou muito feliz com as primeiras avaliações da obra. A gente mostra aqui, vou aproximar bem, né, para quem está nos assistindo, esta é a Aline, já na terceira idade, né, que muita gente a conhece, a viu, e quem conviveu na cultura, né. Aqui nós temos algumas fotos da Aline mais jovem, né, convivendo aí com a família Espíndola, a famosa família Espíndola, família de musicistas, especialmente bastante conhecida lá em Mato Grosso do Sul. Mas, assim, a gente se surpreende ao ver a trajetória dela, de uma filha de pantaneiro, que morava, né, em fazenda, que tinha toda aquela rotina, que às vezes a gente ouvia, quem é da região, dos avós, né, uma história, e ela conseguiu fazer um percurso histórico nessa área da arte, da cultura no estado, levando Mato Grosso do Sul, para São Paulo, para Rio de Janeiro, para os grandes centros, trazendo os grandes centros para cá, né? Como é que foi, Rodrigo, quando você foi fazer esse trabalho de pesquisa, que tipos de pesquisa você precisou fazer, que tipo de entrevistas, né? Como é que foi esse trabalho para conseguir reunir nesse livro tanta riqueza?
Foi um trabalho bem difícil, né? Porque você está no meio da pandemia, você tem restrições de ir e vir ali, você não pode ir pessoalmente, como você queria, entrevistar algumas pessoas, então é muito contato virtual, e isso prejudica um pouco, né? Atrapalha um pouco essa construção desse arcabouço aí de informações que vão montar o livro, né? Eu tinha um objetivo inicial, que era explicar por que a Aline nasceu lá no interior do Pantanal, sendo que ela era filha o pai dela era cuiabano, oriundo de duas famílias muito tradicionais aqui de Cuiabá, a família Novice pelo lado de mãe e a família Figueiredo pelo lado do pai. Então, e aí eu começo contando o livro, contando a história do pai dela, né? Você deve ter visto lá que houve uma situação inesperada que levou o pai dela a passar um tempo em Corumbá, e de lá um convite também totalmente inesperado, que ele aceitou, ele vai para o Pantanal, e lá ele conhece a mãe dela, e aí o resto é história. Então, assim, para entender o que era o Pantanal nessa época, eu tive que pesquisar teses de doutorado, aliás, teses de mestrado, dissertações, livros a respeito do Pantanal naquela época, livros sobre as famílias antigas de Cuiabá naquela época, porque eu tive que ir até lá o primeiro Figueiredo, que chegou aqui junto com o Rolim de Moura. Então, e isso foi formando esse conjunto de informações, né? E depois muitas entrevistas com a Aline, eu passei vários dias em entrevistas longas com a Aline, né, tentando passar ponto a ponto, período a período da vida dela. Como eu disse, assim, uma biografia da Aline, ela teria que ter, assim, para ser chamada de biografia, ela teria que ter umas 800 páginas, né? Então, o que eu quis? Eu quis tirar um fio condutor entre as etapas da vida dela, né? Tentando conectar um capítulo com o outro, tentando sempre deixar um gostinho de que o que vai acontecer agora, né? Porque a vida dela tem muitas dessas viradas, né? A vida dela dava filme, eu acho. Assim. Com uma boa atriz para interpretá-la, eu acho que dava um baita filme. Assim. Porque, por exemplo, esse despertar dela para a arte, né, vem de um livro que chega lá no interior do Pantanal e é totalmente inesperado, e esse livro abre a cabeça dela para um mundo completamente distante, né? Ela está lá no interior do Pantanal da Nicolândia, e de repente ela se vê lançada lá na Paris do final do século XIX, no meio dos artistas, no meio daquele ambiente, daquela cena, enfim, e aquilo meio que a desperta para esse mundo das artes. Né? Então, aí eu tive que também ler o Moulin Rouge, que é esse livro que chegou até ela, né, para tentar entender um pouquinho o que despertou aí nela esse desejo, né? Mas foi isso, foi um trabalho bem difícil, porque, a princípio, o tempo também da Aldir Blanc, esse projeto está sendo viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, né? Ela previa um prazo de apenas 4 meses entre você receber o recurso e você prestar conta e entregar tudo pronto. Não era 4 meses para fazer um documentário e um livro. Nossa, então, todo esse trabalho foi feito em 4 meses. Sim, mas é claro que depois houve a prorrogação, né? E aí eu consegui ajustar mais algumas coisas, aumentando, deu mais um fôlego. Mas a primeira estratégia de construção do livro foi baseada nesse prazo, né? Então eu falei, eu não vou querer ter a pretensão de fazer um livro definitivo sobre a vida da Aline, até porque a Aline está aí, está tocando as coisas dela, vai lançar um livro agora no final do mês. Eu tenho certeza que esse livro aí ele vai ter que receber ali uns 2, 3 capítulos de complemento ali nos próximos 5 anos, só com novas coisas que a Aline vai aprontar, porque ela não para. Hoje ela está com 75 anos, é isso, 75 anos. Gente, nós precisamos trazer a Aline aqui também, né, Rodrigo? Precisamos passar os contatos aí, a gente precisa tê-la aqui também no RDTV. Mas, assim, a surpresa de você ter feito todo esse trabalho em tão pouco tempo, é claro que, além da sua competência como colega, como jornalista, né, e você já está aí trilhando esse caminho da literatura, já tem livro também publicado seu, né, a gente percebe, assim, que
justamente esse trabalho de pesquisa que você fez, né? Um trabalho que é muito minucioso, porque tem muitas caracterizações dos ambientes pelos quais ela passou, das questões históricas envolvendo aquele momento, né? Porque ela é aí de 1946, né? Me corrija se eu estou errada, até onde eu li, eu estou... Então, assim, a vida dela também, você traz um pouco o panorama histórico pelo qual ela viveu, né? Ela passou aí, a família, ela deu uma enganada nos pais para conseguir estudar em São Paulo, né? Continuando essa história que você falou, quando ela se descobriu interessada pelas artes a partir do livro Moulin Rouge, ela foi buscar, ela queria estudar fora, ela queria achar mais quem eram esses nomes artísticos, né? Que citava, e aí falou para os pais que ia queria estudar química industrial, né? Chegou lá, a primeira aula de química, ela já teve que contar toda a estratégia dela para poder estudar, né? Então, assim, a gente percebe muito esse trabalho que você teve. Dentre todas essas histórias que você conta aqui, né, no livro, falando o propósito de Aline, o que, assim, mais te intrigou, o que mais te tocou como jornalista, mas também especialmente como uma pessoa que está aí entre essa geração, né? A Aline tem 76, você está aí com 75, né? Você está aí com uns 40 e pouco, e a gente está com uma nova geração que vai começar a conhecer essa personalidade, né? O que te chamou a atenção, Rodrigo? Eu acho que se eu fosse definir assim, o que me chamou a atenção do começo ao fim desse trabalho, né? Foi a capacidade que ela tem de transformar sonho em realidade, assim, ela realiza o sonho praticamente em tempo real, assim, ela não tem aquele tempo de maturação ou de ficar pensando, será, e se fosse assim? Não, ela já pensa uma coisa, ela já está dando um jeito de fazer aquilo se viabilizar, né? E aí eu acho que a história que representa melhor isso é a da exposição de 66, em que ela meio que abre, assim, pela primeira vez tem uma grande exposição de arte em Mato Grosso, ainda no interior do estado, Campo Grande era no interior do estado, né? Reunindo artistas do estado todo, que antes faziam ali suas apresentações, o Jorapimo lá em Corumbá, Hilton Silva lá em Ponta Porã, o pessoal de Cuiabá também fazendo aqui as suas exposições, assim, mas sem um cuidado, sem uma curadoria, sem um trabalho de divulgação. E ela se dá conta que ela precisa de uma chancela do Sudeste. Ela precisa de uma chancela importante para aquele evento. E ela, com 20 anos de idade, vai para São Paulo, bate na porta do Pietro Maria Bardi, que era o diretor do Museu de Arte de São Paulo, das figuras mais importantes das artes no Brasil. O convida a ser jurado dessa exposição. Você imagina, chega em São Paulo com alguém da importância dele e fala, eu estou abrindo uma exposição lá no interior de Mato Grosso, com pessoas completamente desconhecidas para você. Você viaja para lá para ser o jurado da exposição? E ele era um italiano, muito turrão, né? Aí ele só falou, não, só saio de São Paulo para ir a Roma. E aí ela ficou muito desapontada, foi lá para a casa dos parentes, mas não se conformou. E ela falou, olha, mas quem que manda no Bardi? E os caras falaram, olha, o Museu de Arte de São Paulo é do Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand é o chefe dele. E ela falou, onde é que ele mora? E ela, com 20 anos de idade, vinda lá do interior de Mato Grosso, bateu a porta de um dos homens mais importantes do Brasil, à noite, sem avisar antes. Acabou sendo recebida. O Chateaubriand, que já tinha uma ideia já estava com o processo de montar um jornal em Campo Grande, eu acho que já gostou dessa história, né, de ter vindo alguém lá do Mato Grosso para conversar com ele, vindo tão de longe e tal. Mas eu acho que o que ele mais gostou foi quando ela ouviu a história de que o Bardi não tinha topado vir, e que mencionou aquilo, só saiu de São Paulo para ir a Roma. Eu acho que ele falou, vou pregar uma peça no meu amigo. E falou para a Aline, pode ficar tranquilo aqui, você já tem seu jurado. E ela voltou para Campo Grande, e de fato o Pietro Maria Bardi veio a Campo Grande e foi jurado dessa exposição. E essa exposição marcou a época, assim, a ponto de ser considerada por alguns, assim, mal comparando, né, guardadas as devidas proporções,
É a versão mato-grossense da Semana de Arte Moderna, lá de 22 em São Paulo. Dada assim as dimensões, o que que ela despertou, o que que ela fez nascer, né, em termos de cena cultural aqui em Mato Grosso. Então, eu acho que essa história mostra bem assim, que ela não se conforma com não, ela não desanima, e ela, quando bota alguma coisa na cabeça, é muito difícil que isso não se torne realidade. Uhum. Para quem está acompanhando essa história, aqui tem uma foto da Aline, justamente, né, da exposição em 1966. Essa foto aqui te aproxima bem, uma menina praticamente, né? Dessa história toda que o Rodrigo está contando. E daí tem exposições que ela lançou, Clóvis Irigaray, né? Artista assim que tinha uma característica muito singular, muito própria dele, né? Que era colega de faculdade dela, né? Sentava ao lado Sim. na faculdade de Direito. Né? Pois é, a primeira faculdade aqui de Mato Grosso, né? Foi professora do Almir Sater, né? Assim, esse livro, gente, para você que está aí acompanhando, você que vai buscar, vai atrás, é um livro que você vai contando, você vai lendo, você ri, você se emociona, quem está do seu lado, você para de ler e conta a história, porque está assim realmente uma leitura envolvente, né? E não é só, você falou em documentário, Rodrigo, não é só o livro que faz parte do projeto, né? Queria que você falasse um pouquinho mais, reiterando aí para quem não pegou o comecinho da entrevista, quem quiser volta, assiste de novo, que tá bem interessante, mas assim, dia 14 agora vai ser lançado então o livro e o documentário Eu Sou o Capim Navalha. Conta para a gente, então, aí, Rodrigo, o que é esse projeto, que é um projeto, né, não é só de um livro, o que vocês trazem, o que vai ter nesse lançamento agora no Sesc Arsenal, dia 14? Então, esse edital que contemplou o projeto, ele exigia 2 produtos. Você poderia fazer um livro, uma exposição, um livro e um filme, um livro e algum outro tipo de evento, né? E eu preferi fazer isso, fazer um livro mais biográfico, né? Mais seguindo uma ordem cronológica, vamos dizer assim, e o filme ser uma oportunidade de passar um dia com a Aline. Esse documentário, assim, ele segue um formato diferente, né? Porque ele não tem aquele monte de entrevistados, aquelas pessoas falando dela. Ele foi todo gravado na casa dela, praticamente. A casa dela é uma galeria de arte, assim, reúne mais de 800 obras de arte na casa dela, é fantástico o espaço. E ela e a casa são os 2 personagens principais. E é uma oportunidade de ter ter uma visão mais intimista, né? Conhecer como é que é o dia a dia da Aline, o que ela pensa, quem ela é de fato. Então, a gente passou uma semana com ela, gravando cenas do cotidiano, gravando entrevistas com ela sobre vários assuntos, né? Claro que sobre arte, mas ela também fala sobre envelhecer, sobre morte, sobre a relação dela com o Beto Espíndola, que é um casamento já de 50 anos, em que um mora em Campo Grande, ela mora em Cuiabá, e eles se falam todo dia, e eles têm um carinho pelo outro muito grande. E ela é uma figura, assim, com frases ótimas, né? Assim, eu acho que para quem eu mostrei, assim, a sensação foi essa. Falando assim, nossa, eu me senti tendo o privilégio de passar um dia com a Aline. E era esse o objetivo mesmo. Então, a gente tem o livro com mais, vamos dizer assim, um caráter mais cronológico, biográfico, com informações, e tem um filme mais solto, assim, mais com a Aline se expressando ali sobre outros temas e tal. Vai ser, então, no dia 14, às 7 da noite, no Sesc Arsenal. É entrada gratuita? Vai ter algum ingresso? Como é que as pessoas podem procurar? É só chegar e participar, Rodrigo? Isso, mas tem uma limitação em razão da Covid, né? O Sesc está seguindo todos os protocolos, então a exibição vai ser no Teatro do Sesc, com 70% só da lotação, aquelas cadeiras separadas, né? Você tem um distanciamento entre as cadeiras, mas é gratuito, as pessoas que chegarem, a gente até estuda se houver possibilidade de fazer uma segunda exibição, caso haja demanda, né, do documentário. O problema é que também, por conta da Covid, o horário do Sesc também está bem restrito. Então, até 9 horas vai o evento. Então, a gente tem das 7 às 9 para conseguir
não só apresentar o filme, que tem em torno de 50 minutos, como também fazer a parte dos autógrafos, né, nos livros e tal, né? Então, a gente vai dar um jeito de resolver isso lá na hora. Estou mostrando aqui novamente, né, o propósito de Aline, pela editora Entre Linhas, depois do lançamento. Onde que as pessoas podem encontrar o livro? A princípio comigo mesmo. A Entre Linhas deve começar uma comercialização no próprio site, né, a partir do lançamento. Mas isso ainda está um pouco indefinido, em razão das regras da própria Secretaria de Cultura, né? A gente não está entendendo muito bem como que vai funcionar, mas, a princípio, diretamente mesmo comigo, né? E depois do lançamento a gente vai ver como fazer, se a gente leva para alguma livraria. Sim, até uma questão interessante, que foi algo que eu abri falando, e eu acho que é importante a gente reiterar, que ela viveu uma época em que em Mato Grosso era um só, né? Ela conseguiu, passou, né, nessa fase da vida dela, houve essa ruptura, né, essa divisão do Estado, e ali algumas lutas aí para, né, vamos trazer para Campo Grande, vamos trazer para Cuiabá, todo esse movimento. Ela viveu grande parte, ela começou tudo em Campo Grande, mas depois ela mudou para Cuiabá para fazer tudo isso também aqui. Então, assim, ela é um elo entre os dois estados, né? Eu acho que é muito importante aí quem está fora também, quem está em Campo Grande, quem está em Corumbá, que ela passou por lá, quem gosta de conhecer um pouco da nossa história, porque tudo isso a gente acaba se identificando um pouco, né? Não só quem é daqui, porque quando eu li uma parte do Pantanal, do livro, eu me lembrei muito das histórias da minha sogra, que também nasceu no Pantanal, e contava essas histórias de fazenda, de rotina de fazenda, das dificuldades de acesso, né, porque a cheia do Pantanal você só conseguia ir de barco. Então, assim, eu acho que isso traz uma inclusão muito grande, não só para nós que ouvimos isso, mas também agora, pensando nas novas gerações, é importante que eles saibam, né? São pessoas que passaram, venceram todos os problemas da época, e nós estamos aqui hoje, você está aí hoje para contar essa história, né? Então, eu acho que assim, é muito importante. Onde que você tem rede social, quem quiser te conectar, te encontrar, passa para a gente aí, Rodrigo, antes da gente encerrar, por favor. Pode ser pelas redes do próprio projeto, né? No Instagram e no Facebook, o Propósito de Aline, tudo junto, tanto no Facebook quanto no Instagram, os mesmos endereços, né? Ali você pode mandar uma mensagem que chega para mim de qualquer forma, né? Eu tenho também um Instagram, que é o R Vargas CBA, que é um Instagram que eu uso só mais para fotografia, que é um hobby que eu curto bastante, né? Fotografar, e eu tenho postado essas fotos lá, mas de qualquer maneira tem lá a parte de mensagem, só mandar uma mensagem e entrar em contato comigo. E é isso. Alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria de falar aqui, de todo esse trabalho, dessa vivência, do que é lançar um livro no meio de uma pandemia? Eu acho que, de certa forma, para mim foi muito bom ter esse objetivo ao longo desse período ali, além do trabalho, além de criar os filhos aqui, além de tentar manter a cabeça no lugar, né, no meio dessa situação que a gente está vivendo, né? Eu acho que me ajudou muito, assim, a passar esse período, assim. Acho que vai ser uma lembrança boa nessa época aí tão triste, né, que a gente está vivendo. Então, ter conseguido, né, eu acho que foi bacana, assim, e eu acho que, assim, acabou a desculpa também, né? Se me trouxer um desafio e falar, eu não vou ter como falar, não dou conta, porque depois que eu dei conta desse daqui, eu não tenho mais desculpa. Foi mais um filho, né? Que você teve aí nesse... Aqui, gente, só mostrar aqui também a Aline na Fazenda Conceição, a fazenda do pai dela. Esse aqui é década de 70, né? Tem algumas fotos, você falando em foto, Rodrigo, 73, né? E para a gente encerrar, o Rodrigo cita aqui também no livro, tem uma foto da Aline em São Paulo, no curso clássico e de História da Arte em 1967. Tomara a natureza na terra seja mato, que as cores não se resumam à pintura e nem a vida se resuma à figura,
seja esta uma história onde todos tenham muito a ver. Aline Figueiredo, no seu livro Arte Aqui é Mato. Aqui. Então, isso aqui é tudo para dar uma dica para você que está nos assistindo, né? Você chegar ali até no Sesc Arsenal, se você estiver em Cuiabá, vá até lá, dia 14/9, às 19 horas, para compartilhar, para conhecer um pouco mais, né, do Rodrigo Vargas, esse jornalista que acabou de lançar, está lançando ainda, a gente está aqui ainda um pouquinho antes, né, fazendo uma avant-première aí do livro O Propósito de Aline, e também o documentário Eu Sou o Capim Navalha. Fica essa dica. Rodrigo, muitíssimo obrigada por você ter aceito, né, fazer esse bate-papo com a gente, gravar aqui à distância também. E assim, muito sucesso, né? Eu acho que a gente espera novas biografias de novos autores, já que você falou que não tem desculpa. A gente espera isso, porque eu acho que assim é uma experiência muito rica que você traz. Então, a gente te agradece e te deseja sucesso aí também nas próximas empreitadas. Obrigado, Lídice. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Estamos aí. Então, tá joia. Até a próxima, então. Tchau, tchau.